Pessoal, bom, hoje eu vou mostrar para vocês um aspirador de pó. Quem já conhece esse modelo, quem já viu, sabe que é um aspiradorzinho de pó barato, desses bem simples, que simplesmente ficam batendo e voltando, como se fosse um carrinho de bate-bate. Então ele não é um aspirador que tenha, por exemplo, um mapeamento do local, ou ele reconheça onde já tenha passado. Não, ele é um aspirador simples, barato, antigo até, e que ele simplesmente vai zigue-zagueando. Às vezes ele alterna para um modo onde ele fica circulando, fazendo voltas e aumentando uma espiral. Então esse é o programa dele. Então ele alterna em zigue-zague e um trabalho de espiral, que quando ele encosta em algum canto, ele fica simplesmente contornando o canto dessa forma e limpando cantos de parede e quinas. Então é um aspirador simples, certo? Quando eu comprei ele na época, eu comprei ele usado, porque a pessoa que vendeu relatou problema na bateria e ela não queria comprar uma bateria nova. Então, quando eu peguei ele, eu peguei no intuito de quê? De trocar o sistema dele, pegar uma plaquinha de Arduino, e trabalhar em cima de um algoritmo para fazer um trabalho de limpeza melhor. Devido à minha falta de tempo, eu acabei deixando esse trabalho do Arduino para lá. Mas eu fiz algumas modificações nesse aspirador e que seriam interessantes e é legal passar. Muita gente está querendo, às vezes quer comprar um aspirador de pó robô, mas o preço realmente dele é um troço que inviabiliza, é complicado, 2, 3 mil, 5 mil um aspirador desse, dependendo de onde você vai comprar. O mais barato que eu vi até hoje, eu acho que era não vou falar a marca aqui, mas ele estava em torno de R$ 900, o mais barato que eu vi até hoje. E não é de uma qualidade tão grande assim, certo? Mas enfim, então eu peguei esse aspirador, e resolvi trabalhar em cima dele. Eu não vou falar muito do aspirador em si, porque ele é muito simples. Simplesmente você tem um recipiente aqui de lixo, aqui que fica depositado o lixo. Dá para ver que tem alguma coisa aqui, porque eu coloquei ele para aspirar esses dias. Então ele suga por aqui, ele suga por aqui o ar, passa por dentro desse recipiente, desse recipiente, sai aqui embaixo e aqui é onde ele coleta o lixo do chão. O que é interessante e que me fez ter a ideia de criar esse vídeo aqui para vocês é realmente a questão da ideia, de reaproveitar um projeto antigo e tentar dar uma melhorada nele. O que foi feito nesse aspirador que modificou? Primeiro, a troca do pack de bateria. O pack de bateria anterior dele era uma bateria do tipo níquel-cádmio, então era um pacote grande de níquel-cádmio e aquelas baterias já antigas, que a gente sabe que dá efeito memória se você simplesmente não descarregá-la por completo. São baterias um pouco complicadas, Então eu fiz uma melhoria nesse aparelho. Na verdade, foram diversas modificações até chegar nesse projeto. Ele está meio sujo, justamente porque ele está em uso. Eu vou mostrar aqui a bateria. Mas para o final do vídeo eu tenho que explicar alguma coisa bem interessante sobre essa bateria. Eu vou falar como que a gente faz ela. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Se quiser, eu posso até mostrar um vídeo exclusivo só para isso. Então vocês vão ver aqui, que tem um pacote embrulhado. Isso aqui é um BMS, tá? Depois eu vou mostrar mais detalhes disso para você. Aqui é a bateria, você pode ver que é uma 18650. Pessoal que gosta de fumar, vai reconhecer na hora essa bateria. É aquela bateria que tem uma carga maior, me falha a memória,
acho que M2, eu não tenho certeza, eu posso procurar saber depois e eu explico. Mas é uma bateria que ela tem uma descarga maior de energia, maior que a 18650 tradicional. Optei por esse tipo de bateria por quê? Porque esse BMS que está aqui, eu vou mostrar ele aqui com mais detalhes, ele é um BMS que consegue fornecer até 40 amperes de corrente. Então quem monta pack de bateria sabe muito bem o que é isso daqui. Eu vou falar com mais detalhes com ele, mais detalhes dele ao final do vídeo. Eu vou explicar um pouco mais detalhado esse circuito. Então, só apresentando de forma geral, coloquei esse tipo de BMS com essa quantidade de baterias aqui, girando em torno de 16,8 volts. Né? Ele trabalhava com 14 volts antes, mas 2 volts eu meio que arrisquei, né? Eu optei por colocar uma tensão um pouco maior e tipo, se queimar, tudo bem, tá aqui para teste mesmo. No entanto, ele aguentou bem, né? Não teve problema, então provavelmente o circuito original dele está projetado para um valor um pouco maior. Ó, se olhar aqui na etiqueta, deixa eu ver se dá para focar, está escrito aqui 17 volts. Ó, focou. Então ele trabalha com 17 volts de carga e a corrente de trabalho dele é 14,4 volts. Então, eu meio que arrisquei um pouco. Vamos ver. Se queimar, tudo bem. A ideia já é realmente fazer um projeto melhor. No entanto, não queimou. Ele continuou trabalhando numa boa. Fui fazendo testes no circuito e ele aguentou bem até hoje, sem uma sobrecarga que fosse complicada ou que colocasse em risco o aspirador. E tenho usado até hoje. Então, voltando, quais foram as modificações que eu fiz nesse aparelho e que foram bacanas. Quem conhece esse aparelho já deve ter notado que tem alguma coisa de diferente nele, né? Então vocês vão ver que, poxa, eu não tô reconhecendo essas escovas, né? Não estou reconhecendo isso aqui. Vamos lá. Primeiro, isso aqui é um display de LED. Que eu adaptei, coloquei aquilo, obviamente, em cima de um circuito para medir a tensão da bateria. Então, isso aqui ele mostra a carga da bateria, né? Como que a bateria se encontra no momento. Eu vou ligar aqui só para vocês verem. Vou tentar ligar com uma mão só, né? Deixa eu colocar ele aqui no canto. Ó, só para vocês verem. Então aqui ele já está demonstrando a carga completa da bateria, tá vendo? Deixa eu colocar de volta. Então é um display que eu adaptei para a gente poder ir acompanhando a descarga da bateria. Se vocês tiverem interesse, eu posso depois disponibilizar o projeto desse display aqui. Eu já fiz ele de forma regulável, então você pode redimensionar ele para a tensão que desejar, seja bateria de carro, qualquer bateria de níquel-cádmio, enfim, a tensão que você desejar, você pode adaptar esse display. Se tiverem interesse, eu posso depois disponibilizar o projeto. Então, foi adaptado esse display. Aqui do outro lado, dá para ver que foi adaptada uma escova, né? Poxa, mas como você fez essa escova? Como é que você adaptou? Vamos lá. Eu vou botar ela de volta aqui. Primeiro, o motor que está aqui dentro é esse tipo de motor aqui, ó. Quem trabalha com Arduino, quem mexe com esses projetos, reconhece bem esse motorzinho. Ele é muito usado para fazer carrinhos, né? Já que se você liga o motor aqui, ele gira esse eixo aqui. Então quem trabalha com Arduino conhece bem. Simplesmente foi este motorzinho que foi adaptado aqui dentro, nessa região, com esse pino aqui para cima. E a escova, ela deu um pouquinho mais de trabalho porque ela foi feita da seguinte maneira. Eu fiz um molde de borracha, né, para moldar esse tipo de disco aqui. Eu peguei a roda
que vem junto com esse aparelhinho, cortei a roda, deixei esse centro dela, que é o centro que tem um encaixe, né, para encaixar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Com uma mão só é muito complicado, ó. Então ele é encaixado dessa forma. Peguei um pouco de, eles chamam de vidro líquido, né? Mas na verdade é um acrílico, é uma resina. Joguei dentro desse molde e depois esperei secar, obviamente, retirei e eu já tinha esse disco aqui. Quais são os detalhes importantes, né, desse disco? Primeiro eu moldei ele no Durepox junto com aquela rodinha que eu expliquei para vocês. E você tem que ter uma quina, uma rampa aqui. Depois você faz esses cortes diagonais aqui no disco, né? Sempre em cruz, ó, sempre em cruz, 2 cortes assim em paralelo. Isso aqui, pessoal, é simplesmente cerdas de uma vassoura de pelo normal. Você junta essas cerdas, né, corta ela, obviamente, segura elas aqui para elas não espalharem, e você joga um pouco de Super Bond de Loctite aqui na pontinha, só na ponta, não é em toda ela, só na ponta aqui. Para quê? Para unir isso aqui, formar um grupo só. Depois de jogado o Super Bond, você vai pegar um forca-gato, né, uma presilha, bem fininha, bem pequenininha, vai passar por dentro desses riscos e prender as cerdas dessa forma. Aí você joga um pouquinho mais de Super Bond aqui, só para segurar essa presilha de forma mais firme e pronto, tá montada as cerdas. Essas cerdas que estão aqui, elas já tem muitos anos, pelo menos acho que uns 5 anos. E você pode verificar que elas não desgastam tão fáceis, elas estão esgaçadas, ó, porque normalmente vai juntando cabelo, e isso vai soltando um pouco as cerdas, mas não chega ao ponto de estragar. Ainda essas cerdas ainda estão rodando nesse aparelho por muito tempo e ainda vão continuar rodando ainda por bastante tempo. O disco tem durado até agora. Eu fiz esse aqui sobressalente, pensando no dia de algum desses quebrar, mas no entanto estão funcionando até hoje. Então essas cerdas, o que elas fazem? Elas vão coletando o lixo que fica no canto da parede, então ela vai passando dessa forma e vai empurrando, né, jogando o lixo para frente e para o meio do aspirador. Então eles jogam para frente e para cá. E essa aqui faz a mesma coisa, joga para cá e para o centro. Conforme o aspirador vai passando, as cerdas vão jogando o lixo para essa região, que é a região aonde está o sugador do aparelho. Esse dispositivo aqui, ele ajuda somente a segurar o lixo nessa região para que ele possa aspirar. Eu adicionei esse feltro aqui também, ó, colei esse feltro para evitar que o plástico fique arrastando no chão e desgastando esse plástico aqui. Então esse feltro tem essa finalidade. Essa rodinha eu também adicionei, colei esse feltro aqui em volta para que não ficasse arrastando e desgastando essa rodinha, já que é um aspirador antigo, é difícil achar peça para ele, então eu tive que tomar esses cuidados com as peças que mais desgastam. O funcionamento dele é que toda vez que ele bate em alguma coisa, ele aciona o dispositivo interno que faz com que uma roda trave e a outra gire, né? Então ele bateu, ele retorna, ele joga as duas para trás e vira e vai fazendo como um carrinho de bate-bate mesmo. Então ele vai batendo e retornando. É assim que ele vai trabalhando. Como que eu fiz para controlar a velocidade desse motor? Eu coloquei um controlador, né, dentro desse aparelho. Eu só não vou desmontar ele porque dá muito trabalho aqui desmontar esse aparelho. Se um dia algum inscrito quiser, desejar que
refazer esse projeto e quiser mais detalhes, eu posso depois postar o projeto de cada um desses dispositivos. Então eu fiz um controlador de velocidade que está aqui dentro também do aparelho, e você regula através de um trem-pot multivoltas, e você regula a velocidade ideal dessa palheta. Se deixar a velocidade... sim, obviamente, a tensão desse dispositivo é 5 volts. Nesse controlador de voltagem eu coloquei também um regulador de tensão, né, um LM7805, e adaptado junto com o transistor de potência, né, porque só o LM não tem corrente suficiente para gerar esses motores, então eu tive que colocar ele adaptado com um transistor, não me falha a memória, eu não sei se é um BC149 ou se é um BD140, eu estou falando besteira, não é o BC, acho que é o BD140. Então eu adaptei com esse tipo de transistor, não tenho certeza, tá, gente? Mas se desejarem eu posso ver o projeto, eu tenho tudo anotado. Então, esse transistor, através do LM7805, é o que gira e controla a velocidade desses motores. Se deixar na velocidade full, ele joga a sujeira muito para frente, espalha, não é legal. Então vocês têm que controlar a velocidade dele para que seja uma velocidade mínima suficiente para varrer e jogar o lixo levemente à frente do aspirador. Então é teste realmente, vocês têm que fazer vários testes para chegar na velocidade adequada. Bom, então é isso. Dos dispositivos, das mudanças que foram feitas foram estas. Agora eu vou explicar um pouco sobre esse pack de bateria, que isso aqui requer um pouco mais de atenção, né? E para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi na época. Vamos lá. Bom, primeiramente, como eu já mostrei aqui dentro, você tem um pack de bateria, né? Vocês têm que usar vocês têm que usar esse tipo de controlador de carga aqui. Ele é chamado de BMS. Deixa eu tentar focar aqui. Pronto. Então é chamado de BMS. Esse aqui é um BMS 4S de 16.8 volts. 4S porque ele controla a carga de até 4 baterias do tipo 18650, tá? Então ele controla a carga desse tipo de bateria. Pois bem, como é que ele funciona? Vocês teriam que ver na internet o datasheet dele. O datasheet explica bem como é que vocês vão fazer a ligação desse tipo de bateria, mas basicamente você tem aqui a entrada da carga, positivo e negativo. Aqui você pode ver que ele vem escrito a tensão 18, 8.4, 4.2. O que isso significa? Que o negativo vai ficar aqui, em 0 volts. O início negativo da pilha. Imagine as 4 pilhas em série. Então você tem um negativo aqui. Se você pegar a primeira pilha, botar um multímetro do negativo até a primeira pilha, você vai ter no máximo o quê? 4.2 volts, 4,2 volts. Se pegar da segunda pilha, você já vai passar a ter o quê? No caso, 12.6 volts. E assim por diante. Perdão, 12.6 não, desculpa, gente. Na segunda pilha, vocês vão passar a ter 8.4 volts. E aí sim, na terceira pilha, na terceira bateria, vai ter 12.6 volts. E no final da quarta bateria, vocês vão ter 16.8 volts. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão simplesmente ligar cada um desses fios aqui no intermédio destas baterias. Por que disso? Esse controlador de carga ele tem várias funções, dentre elas, controlar a carga de forma homogênea para todas as baterias, e também ele verifica o estado de descarga dessas baterias. Uma bateria do tipo lítio-íon, que é essa bateria 18650, se ela descarregar,
abaixo de uma tensão mínima, você corre o risco de estragar a célula. E o que esse BMS faz? Ele verifica a tensão de descarga de cada uma dessas baterias. Se ela ultrapassar o limite de segurança, ele desarma todo o circuito e você tem o corte de tensão, né? Justamente para proteger essas baterias. Da mesma forma, ele faz a mesma coisa com relação à carga. Se uma das baterias ultrapassar o limite de carga, ele corta a energia de carga para preservar a bateria e evitar que ela se estrague. Então é um dispositivo muito inteligente e barato. Você controlar a carga de cada uma delas em série é algo muito complicado, né? Então esse dispositivo é muito bem-vindo para quem monta seus packs de bateria, justamente nesse sentido. Agora eu vou explicar a diferença de um detalhe importante sobre esse BMS. Existem vários no mercado, né? E eu acabei comprando, né, por sites e até mandei trazer de fora. E no momento que o vendedor me forneceu esse produto, quando eu fui estudar sobre ele, verificar, ver o datasheet, eu observei que existem versões diferentes. Quando eu comprei esse BMS, eu comprei com o seguinte intuito, que ele controlasse as cargas de cada uma das baterias e principalmente equalizasse elas. Porque se esse dispositivo simplesmente carregou, deu a tensão nominal máxima de 16,8 volts e ele cortasse, eu teria baterias que carregou a 4,2, mas eu teria baterias que carregou a 3, a 2, quem sabe, ou seja, a carga não seria homogênea. Então esse tipo de coisa é um problema muito grave, porque você não tendo uma carga homogênea, você vai ligar o aparelho, ele vai estar na tensão máxima e de repente ele desliga. Por quê? Porque uma das baterias ultrapassou a tensão mínima de carga. Esse é o problema que você tem quando tem baterias em série. Então, quando eu comprei esse dispositivo, eu comprei justamente pensando na equalização das baterias. E dependendo da versão desse BMS que você compra, ele não faz esse tipo de carga. Então vamos lá. Qual é então o BMS que eu tenho que comprar que equalize essas baterias de forma correta? É esse tipo aqui. É o chamado Balanced Version. Eu até anotei aqui, né, para identificar eles na época, mas é o chamado Balanced Version. Por que Balanced? Ele faz justamente isso, ele balanceia, ele equaliza a carga de todas as baterias. Então, no momento que ele chega na carga máxima de tensão, de 16,8 volts, ele não corta o circuito, ele mantém a tensão de 16,8 volts, mas ele faz o quê? Ele continua carregando as outras células que não carregaram completamente. Então ele continua carregando com uma carga, salvo engano, de 100 mA, tem que dar uma olhada no datasheet, e ele mantém essa carga até que essas outras baterias atinjam a tensão máxima de 4,2 volts cada uma. E assim você tem a equalização correta de todas as baterias. Nem preciso falar que isso vai aumentar muito a vida útil do pack de bateria. Então, esse é o tipo de BMS que vocês têm que comprar, tá? O Balanced Version, para que ele possa balancear e equalizar as baterias. Como nós vamos reconhecer a diferença entre eles? Vamos lá. Eu vou botar lado a lado aqui e vou tentar focar para que vocês observem as diferenças. Você tem que olhar justamente o que? A disposição dos elementos. Ó, esse aqui, que é o balanço diverso, a versão de balanço, tá? Vocês vão observar o seguinte, as diferenças entre eles. Primeiro, esse é o Yanced, é a outra versão. Esse não equaliza, ele simplesmente corta a carga. Ó, o Yanced, você tem dois resistores aqui do lado. E o Balanced não tem. Essa é a primeira característica.
Segunda característica, o balance diversion, esses resistores que estariam aqui, no caso, vão estar aqui, e um para cada célula. Então, se você tem um BMS de 3S, por exemplo, ele vai ter 3 dispositivos desses. Esse, como é 4S, vão ter 4 resistores nesse sentido. Então, você tem que atentar. E o Enhanced Version não tem esses resistores. Eles se encontram somente aqui. Certo, pessoal? Então, essas são as principais características. E, obviamente, o dispositivo geral dos resistores e os transistores de carga aqui. Mas a principal característica são esses 4 resistores, né, que denunciam que esse sim é o balance diverso, que é a versão que eu indico vocês a comprar. Essa com certeza vai preservar muito mais o pack de bateria de vocês. Certo, pessoal? Bom, agora vamos falar sobre a carga desse dispositivo. Se você olhar o datasheet, ele fala que a carga a tensão de carga tem que ser de 16.8, que está nomeado aqui, até o limite máximo de 18.1 volts. Bom, pessoal, eu fiz vários testes, vários dispositivos de carga até chegar a uma conclusão. Antes, eu tentei colocar uma tensão intermediária entre 16.8 e 18.1. Cheguei a colocar um Arduino com um controlador de carga e tensão para tentar verificar e acompanhar essa carga, mas nenhum projeto foi... o que mais se aproximou foi esse que eu falei do Arduino. Eu vou até mostrar ele aqui. É o que até tá aqui na... foi esse controlador aqui, é um dispositivo de carga que eu montei na época para ele. 110 com a tensão de saída, o plugzinho. Então não deu muito certo. Por quê? Porque às vezes dava um pico de tensão que ultrapassava o 18.1 volts, 16.8 e o sistema desarmava. Então eu tentei de outra forma, colocar uma tensão intermediária fixa, acho que de 17 e pouco, 16. Acho que era 17.3, não me recordo. Também não deu certo, porque uma vez que ele chegava a 16.8 volts, este circuito como um todo começava a aquecer demais. Obviamente, porque ele estaria desviando a carga ou segurando a carga. E chegava um momento que ele desarmava. Então também não deu muito certo. O que realmente funcionou, pessoal? Um carregador de tensão fixa, já tentei por corrente fixa, não deu certo, então por tensão fixa de 16.8 volts, ou seja, o nominal mesmo que está escrito aqui como tensão máxima do pack do BMS. Isso foi a única coisa que deu certo, porque aí sim ele carregava de forma segura, não aquecia, não tinha sobrecarga do componente e a bateria carregava e principalmente equalizava. Se você botar uma tensão muito alta, o que vai acontecer? Quando ultrapassar 16.8 volts, ele vai simplesmente desativar toda a carga. E aí você não tem a equalização das baterias. Isso foi o que eu observei na prática. Então, o que acabou dando certo foi justamente um carregador fixo de 16.8 volts. E que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é o carregador simples. Eu não coloquei um display, um controlador de carga. Talvez um dia eu me empolgue e eu pegue aquele mesmo aquele mesmo display de carga que eu coloquei no aspirador de pó. Talvez eu coloque ele aqui também. Vai depender de meu tempo na época. Mas é um controlador simples, é um carregador simples. Pode ver aqui que não tem nada demais. Você tem um trafo. E aqui uma ponte retificadora, eu tenho ali um MOSFET e um circuito controlador de regulador de tensão. Não me lembro qual eu usei, se eu usei o 338 ou o 117.
Não me lembro qual que eu usei, eu teria que ver no projeto. Quem quiser eu posso disponibilizar esse projeto aí. Então o trem-pot, aqui eu regulo a tensão que vai ser colocada na base do regulador, no controlador de volta, regulador de tensão. Então ele controla a tensão da base do regulador de tensão e consequentemente você tem a regulação da saída, né, da tensão máxima de saída do aparelho. Eu regulei ela para 16,8 volts, né, a tensão exata, igualzinha do BMS, e ele carrega muito bem, sem desarmar o circuito. As baterias chegam na tensão adequada e principalmente todas elas equalizadas, né? Então foi o que deu certo, pessoal. Talvez não... quem não está mexendo com um aspirador, quer fazer um aspirador desse em casa, ou quer pegar um projeto e melhorar, mas que ao menos está batendo cabeça com relação à carga desse tipo de bateria, esse conselho aqui que eu estou dando é muito útil, serve para todos os aparelhos, não só para esse projeto que eu mostrei para vocês. Então é isso, pessoal. Vou mostrar agora ela funcionando, né, aspirando o local, só para vocês verem como é que é o trabalho desse aspirador de pó modificado. Tá bom? Vou mostrar o vídeo dela agora. Pessoal, vamos lá? Vou ligar aqui para vocês verem o funcionamento dela. Ó, observem que ela vai aspirando. Talvez minha voz fique um pouco ruim por causa do barulho. Ó, ela vai aspirando. As palhetas estão rodando na frente, jogando a sujeira para o centro. O display mostrando a carga da bateria. Observe que o sistema dele é simplesmente um sistema de bate-volta. Ele encosta na frente, o sensor detecta que tem algum obstáculo e ele retorna e vira a posição. E ele vai fazendo isso até ele passar por toda a casa. Depois de um tempo ele muda o sistema de trabalho dele, ele passa a fazer uma espiral, encostando nos cantos e retornando. Ó, viu? Já passou para o outro lado. E assim ele vai aspirando a casa inteira. Qual é a vantagem? A bateria anterior dele, que era uma bateria de níquel cádmio, ela durava pouco tempo, durava 15 minutos, no máximo meia hora. Este pack de bateria tem autonomia para quase 1 hora de trabalho, então é o dobro de capacidade. Sem contar que a eficiência é muito maior. A descarga da lithium-íon ela é uma descarga que ela se mantém mais constante, ela não tem uma queda de tensão tão grande quanto tem a bateria de níquel cádmio. Então ele consegue ter uma potência grande, uma potência máxima ainda, mesmo com o decorrer da descarga da bateria. Então ele melhorou muito o desempenho dele colocar esse tipo de bateria, sem contar que é mais atual, é uma tecnologia mais nova. Então você melhora bastante. Uma coisa que não pode acontecer é ter fio. Normalmente ele acaba embolando, né, com fio, isso é normal. Então é uma tecnologia mais nova, né? Você tem uma eficiência muito melhor, sem contar que a bateria é muito mais fácil de encontrar, né? Qualquer canto, qualquer loja de eletrônica vende essas baterias hoje. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Espero que isso seja útil para algum de vocês que pretendem pegar um aspirador desse e trabalhar em cima. Vale a pena, porque acabou ficando muito barato. Basicamente todas as peças são fáceis de ser encontradas. Então é isso, pessoal. Espero que gostem e até a próxima.